Meus irmãos, muita paz para todos nós. Vamos conversar hoje sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Cristo Consolador. E começamos lembrando a situação vivida pelas pessoas à época anterior e também à época de Jesus, quando as pessoas matavam por diversão, por qualquer motivo, qualquer situação, era para crucificar, era para colocar fogo, enfim, uma série de barbaridades que ficamos abismados como pessoas podiam ser insensíveis diante de situações tão horrendas. E era normal e as pessoas vibravam aquela época. Muito estranho, que bom que hoje nós já estranhamos esse tipo de situação, pois quantos de nós, de repente, estivemos lá também nos divertindo. E nós olhamos que o que as pessoas enfrentavam naquela época, que os cristãos enfrentaram depois da vinda de Jesus, nós ainda observamos de forma diferente, mas ainda observamos muita dor, muito sofrimento. Quantas doenças horríveis nós podemos observar nos nossos dias. Pessoas passando por situações que nós ficamos, nossa, como essa pessoa aguenta? Doença em idosos, em pessoas mais jovens, doença em crianças, pessoas que nascem com doenças gravíssimas que levam para a vida toda, né? Precisam conviver a vida toda com aquele problema. Quantas tragédias, quantas que nós ouvimos falar. São deslizamentos de terra, são enchentes, tsunamis, vulcões, furacões, enfim, uma série de situações, uma série de fenômenos naturais que trazem uma dor, uma tristeza imensa para quantos irmãos nossos, quantos crimes bárbaros que nós temos notícia que a mídia está aí diariamente divulgando. E ainda observamos no nosso dia a dia as desigualdades sociais. Quantas pessoas que nós notamos, observamos numa condição tão favorável e outras em situação de penúria. E assim então nós vamos observando o que é o mundo, o que é a vida. E quantas das vezes nos questionamos, mas por quê? Por que desta situação? Por que as doenças? Por que ocorrem essas doenças? Por que nós vamos ver pessoas tão ricas e ver pessoas numa pobreza extrema, sem ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência? Por que nós notamos pessoas com uma vida tão feliz, tão tranquila, enquanto outras pessoas passam toda a sua vida numa dor, numa tristeza de sensibilizar a qualquer um que possa acompanhar a situação? Por que tantas pessoas nascem numa beleza, com um poder imenso, enquanto outras pessoas nascem com deformações, nascem com incapacidades, até mesmo de cuidar de si próprias e se tornam dependentes de outras pessoas? Por que todas essas situações acontecem? Como nós podemos viver no mundo com tantas disparidades, sem nada que nos console, sem nada que venha nos mostrar que existe uma razão de ser para essas
situações. Então, nós vamos observar o início deste capítulo, quando nós temos a seguinte mensagem: vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós observamos quem fez esta colocação, Jesus. Então, eis o nosso consolo, Jesus. Jesus veio para ser o nosso consolador, para vir nos mostrar que tantas situações, a sua mensagem era para mostrar para nós aquilo que nós não tínhamos ainda menor condição de entendimento. Tanto que ele necessitou falar por parábolas, falar de forma que conseguisse chegar até as pessoas. Mas a sua mensagem veio exatamente para nos trazer consolo, para trazer alívio para as nossas dores. Mas não é a todos os aflitos que Jesus prometia o seu alívio, não. Ele não prometia para todas as pessoas, prometia para aqueles que fossem até ele. Era necessário ir até Jesus para que pudéssemos conseguir esse alívio. Então ele nos coloca que misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, que encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. E foi isso que ele veio para nos trazer, para nos colocar, que nós vamos encontrar consolo entendendo a sua mensagem que faz com que tenhamos fé no futuro, com que tenhamos confiança na justiça de Deus. E é assim que nós vamos sentir alívio, porque nós vamos compreender os motivos e então vamos nos sentir consolados diante das nossas dificuldades. E Jesus então nos coloca que para sermos aliviados, nós precisamos ir até Ele. Mas como nós vamos até Ele? O que podemos fazer? Bom, não basta só ir ao templo religioso. Não basta apenas a presença física no templo religioso que eu acredito e vai estar tudo resolvido. Não, porque a fé sem obras é morta. Importante ir ao templo, porque lá eu estudo, eu busco compreender, mas eu preciso obrar, eu preciso colocar em prática, eu preciso ver no meu semelhante um irmão, alguém que eu possa ajudar de alguma forma. Eu preciso saber que existem pessoas que necessitam materialmente, emocionalmente, moralmente de mim, né? E mostrar então que eu estou aprendendo e aprendendo que é necessário amar. Então a prática dos ensinos é vital para a nossa saúde espiritual. É preciso praticar. A responsabilidade que Jesus nos exige é o aprendizado da lei de Deus. Por isso, ele nos coloca que o seu jugo é leve, que o seu fardo, porque o fardo que ele nos apresenta é exatamente praticar a lei de Deus. É nós praticarmos. Se nós praticarmos, nós vamos perceber o quanto é leve viver, o quanto é leve realizarmos as coisas que viemos aqui realizar. Porque com amor, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo.
Então, a nossa necessidade é ver no próximo um semelhante, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E também não podemos ir até Jesus esperando milagres. Ah, eu vou porque Jesus vai resolver. O alívio prometido por Jesus deve ser entendido por coragem e força, para que nós possamos continuar lutando, continuar aprendendo. Ele prometia alívio àqueles corações que sofrem bem, que sofrem compreendendo os desígnios de Deus e que então vão sofrer com resignação, vão sofrer com confiança, acreditando no Pai, acreditando na misericórdia do Pai. Então, assim nós vamos ter coragem, nós vamos ter força para enfrentarmos as nossas batalhas, as nossas lutas. Jesus nos promete alívio e não isenção do sofrimento. Que às vezes nós achamos, mas eu estou orando, eu creio em Jesus, eu estou trabalhando, então eu não mereço sofrer. Quem somos nós para saber o que nós merecemos e o que não merecemos? Né? Então, Deus sabe aquilo que é importante, que é necessário para nós. Mas o que mostra para nós que o Espiritismo é o Consolador prometido? Como que nós podemos ter essa certeza? Bom, primeiro, vamos lembrar que Jesus nos disse: eu vos enviarei outro Consolador. Como dissemos, Jesus já veio nos trazer consolo. Quando está prestes a partir, nos promete um outro Consolador. Coloca ali, está resumido, né? A vós convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Paráclito. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Quantas pessoas aguardam ainda o retorno de Jesus, mais uma pessoa, né? A imagem de Jesus. Jesus já retornou a nós, está através do Paráclito, do Consolador, né? Bom, mas vejamos, esta mensagem, esta citação vai mostrar para nós o quanto a doutrina espírita está adequada para entendermos que ele falava da doutrina quando citou o Consolador. Vejamos, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecê-lo-eis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Ora, quando nós vamos observar esta mensagem, primeiro notamos: o Pai enviará em meu nome o Consolador, não é? Então, não viria Jesus, viria em nome de Jesus. Mas vejamos, se o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde ensinar todas as coisas, significa então que o Cristo não dissera tudo. Jesus não falou tudo, porque havia necessidade de que viesse o Consolador, não é? O Espírito de verdade para nos mostrar, para nos ensinar todas as coisas. Mas nos fala que este Consolador ficaria eternamente conosco. Bom, podemos deduzir que não seria um homem
ou uma individualidade, mas sim uma doutrina, pois uma ideia, um ensinamento, esse sim é eterno. Pessoa não, né? Um ser não seria eterno. Então, ficar eternamente conosco está aí a doutrina, que ficará para sempre. E ainda, se o Espírito de verdade vem relembrar o que o Cristo disse, então o Cristo aliás, o que o Cristo disse foi esquecido, ou então foi mal compreendido, né? Porque senão não haveria necessidade de relembrar. Mas Jesus, conhecedor da nossa condição humana, das nossas limitações, já sabia desta necessidade de que tivéssemos a recordação daquilo que foi colocado, porque acabaríamos nos esquecendo. A humanidade, na verdade, não estava madura à época que Jesus esteve entre nós para entender o que hoje já somos capazes de entender. Mas ainda falta muita coisa. Temos muito que aprender. Temos muito ainda que amadurecer espiritualmente. Mas o Espiritismo, procedendo de espíritos sábios e bondosos, preenche integralmente a condição de ser o Consolador prometido. Vejamos. Primeiro, não é uma doutrina individual nem de concepção humana. Não é. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, presididos pelo Espírito de verdade. Kardec não criou a doutrina espírita, ele codificou a doutrina, estruturou a mensagem, todas as mensagens que espíritos superiores tinham para nos trazer. A doutrina espírita nada suprime do Evangelho, não tira nada, antes o completa e elucida, esclarece. Pela sua força moralizadora, podemos ter certeza, ele prepara o reino do bem na terra. Quando tivermos condições de vivenciarmos a doutrina, a terra estará numa condição bem melhor. A doutrina procura lembrar-nos do que Jesus ensinou o tempo todo. Todas as mensagens nos seus livros, os mensageiros do alto, sempre nos lembrando a mensagem de Jesus e a importância de vivenciarmos esta mensagem. Ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, porque, como dissemos, ainda não estávamos em condições de compreender, né? Ainda não tínhamos um crescimento espiritual que nos permitisse entender à época aquilo que Jesus estava colocando, né? Tudo de modo bem claro. E ainda a doutrina consola e conforta os que sofrem ao mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Sabendo por que sofremos, então nós vamos conseguir enfrentar as nossas dificuldades de uma forma melhor. A doutrina mostra a causa e o objetivo dos sofrimentos que, quantas das vezes, nós olhamos e achamos que são inexplicáveis. E nos mostra isso que nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado, resgata as suas dívidas. E nos mostra também como um meio de depuração, que vai nos garantir a felicidade em existências futuras. Quando tivermos resgatado os nossos débitos, quando tivermos aprendido e então nos sentirmos seres melhores, espíritos melhores. Isso é a felicidade. Quando nos é colocado bem-aventurados os aflitos,
Podemos nos questionar como se sentir venturoso por sofrer se não se sabe por que se sofre. E aí nós até lembramos Richard Simonetti, nessa obra, Uma Razão para Viver, em um capítulo intitulado A Bênção do Esquecimento, ele conta uma historinha dizendo que ele ia pela rua certo dia e foi parado por um homem que disse: o senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor e gostaria de fazer uma pergunta. E ele, se eu souber responder, não, é fácil. O senhor apanhou quando criança? Ele, eu fui um menino bem comportado. Mas chegou a apanhar alguma vez? E ele disse, poucas vezes. E o homem pergunta para ele, e o pai do senhor alguma vez bateu no senhor sem que o senhor soubesse por que estava apanhando? E Simonetti disse, não, claro, de maneira alguma, meu pai jamais faria uma coisa dessas. E ele diz então que o homem deu aquele sorriso triunfante e disse, é por isso que eu não acredito em espiritismo. Vocês dizem que nós sofremos para pagar os nossos erros, para pagar os nossos pecados. Mas acontece que nós não sabemos o que fizemos. Então nós não sabemos por que nós estamos apanhando. E diz Simonetti que ele saiu e foi-se embora, sem dar a ele a oportunidade de perguntar se ele preferia apanhar sem ter merecido. Porque é isso que fica quando nós tiramos a doutrina. Podemos não nos lembrar porque temos a bênção do esquecimento, uma bênção, porque imagina a nossa dor, imagina a nossa tortura, se nós viéssemos a saber por que estamos passando por esta ou aquela situação. Vamos pensar que quando nós chegamos a uma certa idade, nós pensamos, puxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu pensasse como eu penso hoje, eu não teria feito o que eu fiz naquela época, ou quando eu tinha 20 anos, não é? E nós também, hoje, na condição que nos encontramos, vamos pensar isso em relação às nossas existências passadas. Jamais faríamos. E imagina, se é triste lembrar o que fizemos nesta encarnação, 20, 30 anos atrás, imaginemos se fôssemos nos lembrar de situações deploráveis que cometemos em existências passadas. Que ótimo que nos esquecemos, que ótimo que sofremos, sabemos que é necessário, mas não estamos sabendo por quê. Porque Deus é misericordioso e sabe que seria uma dor muito grande para nós. Agora, se nós tirarmos a reencarnação, que é um ponto básico da nossa doutrina, aí realmente, se estamos sofrendo sem a reencarnação, vamos estar sofrendo sem merecer. Porque quantas pessoas nascem com problemas, não fizeram nada para aquilo, né? A reencarnação é exatamente aquilo que nos consola, porque mostra que já tivemos dificuldades, que estamos melhorando e que não estamos passando por situações por essa ou aquela situação, e sim porque nós precisamos, porque é necessário para a nossa evolução. E ainda, quando nos coloca, vos ensinará todas as coisas, sim, porque a doutrina é atual. Estamos constantemente recebendo mensagens de amigos espirituais, trazendo para nós diariamente informações importantes que vão acrescentando a tudo aquilo que Kardec codificou à sua época. Então, vamos nos lembrar que estamos todos na mesma tempestade. Como assim? Essa citação foi feita falando desta pandemia que nós estamos vivendo. Estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco, porque o barco de cada um é diferente para enfrentar a tempestade. Alguns estão com barcos melhores,
outro com barquinhos ainda complicados. Também em relação a nós, estamos todos na mesma tempestade porque estamos todos em um planeta de expiação e provas. Estamos todos necessitando estar ainda aqui. Então, vamos respeitar as dificuldades dos outros. As orientações espíritas ensinam que a pessoa que erra, ela não deve ser julgada, ela precisa ser amparada. Também nós erramos, também nós falhamos, cometemos os nossos erros. Então vamos estar atentos que aquilo que alguém está fazendo hoje e que nós achamos um absurdo, quem sabe já fizemos no passado, não é? Aquela mesma situação. Então não vamos criticar, não vamos julgar, vamos ver o que podemos fazer para amparar, para ajudar aquela pessoa, para que ela também possa encontrar o propósito que nós estamos buscando, que é da nossa melhoria. Mas como vamos compreender integralmente a mensagem de Jesus? Para isso nós precisamos entendê-la, nós precisamos decodificá-la. Afinal, o que nos é colocado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso conhecer, mas para conhecer nós precisamos entender. A doutrina espírita é para nós a condição desse entendimento. Jesus, com a sua mensagem, trouxe para nós uma visão nova, uma porta para adentrarmos e buscarmos então o nosso objetivo de evolução, de crescimento. Kardec trazendo para nós a doutrina estruturada, codificada, captando as mensagens dos amigos espirituais e mostrando para nós a doutrina, ele nos trouxe a chave. Jesus é a porta, Kardec é a chave que abre essa porta, ou seja, elucida a mensagem de Jesus. Nos mostra esse código para termos vontade de abrir essa porta e trilharmos por esse caminho que vai nos levar a muita alegria, a muita paz interior. Então, estudando Kardec, nós vamos entender Jesus. Com toda certeza, teremos a compreensão bem clara da mensagem de Jesus à medida que vamos estudando, vamos observando como a doutrina nos apresenta a mensagem de Jesus. A doutrina é para nós, então, o quê? Ela levantou o véu, tirou o véu que encobria o entendimento das parábolas e dos outros ensinamentos de Jesus, porque nos explicou, esclareceu esses ensinamentos, sem figuras, sem alegorias, tornando tudo mais claro de nós entendermos. Não tenhamos dúvida, a doutrina espírita consegue cumprir tudo o que Jesus disse do Consolador prometido. Tudo o que foi colocado para nós por Jesus em relação à doutrina é o que nós viemos falando até agora, apresentando. A doutrina se encaixa plenamente em tudo aquilo que Jesus nos colocou, né? Que como seria o Consolador prometido. Precisamos observar uma coisa. O Espiritismo é o Consolador prometido e não o Resolvedor prometido. Quantas pessoas batem à porta de uma casa espírita desejando resolver os seus problemas de imediato, rapidamente. Não há essa
condição. A doutrina nos consola, porque à medida que nós vamos estudando, que nós vamos compreendendo a razão por que estamos aqui, a razão por que passamos por uma série de dificuldades, nós vamos nos sentindo fortalecidos e consolados. Mas não podemos pensar que eu vou a uma casa espírita, vou falar do meu problema e vou sair de lá com o meu problema resolvido. Precisamos estudar, precisamos nos modificar intimamente e assim sentir este consolo que lá no início dissemos, Jesus nos prometeu, mas nos prometeu se fôssemos até Ele. É estudar, é aprender. Muitas pessoas costumam dizer que o Espiritismo faz apologia à dor, ao sofrimento. De maneira alguma, jamais a doutrina vai dizer que sofrer é bom, porque não é, de forma alguma. A questão é que o crescimento espiritual não acontece apenas pelas trilhas da dor, mas também pelo exercício do amor. Se nós aprendermos a amar, se nós aprendermos a agir com o amor, nós não precisaremos do sofrimento. O sofrimento nos vem como um alerta de que nós estamos nos desviando do caminho. Se nós estamos indo por um caminho pedregoso, um caminho difícil, nós vamos sentir os nossos pés, vamos sentir a dor, porque estamos escolhendo um caminho difícil. Assim na vida, se estamos escolhendo o lado errado, o caminho difícil, vem a dor para nos mostrar isso. Mas se estivermos indo por um caminho bom, iremos tranquilamente. Então vamos buscar seguir o caminho do amor, porque este é o caminho bom. É o caminho que faz com que nós não tenhamos necessidade de passar, de enfrentar as situações dolorosas com as quais nós nos defrontamos. Vamos lembrar que Pedro nos disse que o amor cobre uma multidão de pecados. A doutrina espírita aportou no mundo e aportou elegendo o amor na forma de caridade e a fé raciocinada como princípios fundamentais. E então o amor, aquele amor que nós demonstramos, expressamos, que sabemos ser caridosos, benevolentes, indulgentes, que sabemos perdoar. Que nós temos uma fé raciocinada, porque uma fé com base no entendimento, na compreensão. Isto é que a doutrina espera de cada um de nós. Por isso, este mandamento: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo ensinamento. Então nós precisamos amar, não é? É ali o BIP que falamos, benevolência, indulgência, perdão, e precisamos nos instruir, precisamos estudar, aprender. Né? É desta forma que nós vamos conquistar o nosso propósito. Jesus nos prometeu: o Pai vos enviará um outro Consolador. Com isso, querendo nos lembrar, nos dizer que podemos confiar em Deus, porque ao lado de cada lágrima, Ele põe o bálsamo que consola. Sempre nós vamos contar com a misericórdia do Pai. E vamos contar com Jesus, que nos diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Jesus é o médico, sua mensagem é o remédio. Se nós não tomarmos o remédio, nós não vamos melhorar. Então vamos vivenciar a mensagem de Jesus. Será desta forma
que nós estaremos nos curando, estaremos nos tornando espíritos melhores. Olha que maravilha! E vamos ter a certeza, hoje e sempre, meus irmãos, Jesus sempre nos ampara. Podemos acreditar que em todos os momentos da nossa vida que nós chamarmos por Ele, Ele responderá: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Muita paz, muita luz para todos nós.